Ô, Sara, aliás, vamos falar de balada. Porque, gente, eu acho que a grande maioria que está nos ouvindo já conhece parte da sua história, já conhece você. Sei. Quem não conhece, gente? Sara é filha de Pepeu, dois grandes artistas. Dois grandes artistas, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Então, ela vem de um mundo de artístico. Você foi cantora. Sim, cantora, fui do SNZ, eu tive uma banda com as minhas irmãs. Que foi sucesso, que estava nas paradas de sucesso dos primeiros ali, top. Então, incrível. E você, de repente, que a gente fala de repente, mas nada é tão de repente assim, mas você mudou a sua forma de ver o mundo, você mudou o seu caminhar, você mudou a tua visão, você se tornou pastora. Então, anos depois, né? Anos depois. Então, você também tem o conhecimento, você não veio de uma família tradicional cristã. Não. Então, realmente foi algo que... Foi muito forte. Foi muito forte, muito pessoal. Foi. Né? Então eu quero entender como que foi desde essa né? conversão, porque é muito interessante, né, de saber. A minha conversão, assim, aconteceu de uma maneira muito assustadora, mas muito necessária, porque como a minha família sempre foi envolvida com muita coisa espiritual, né? Então eu fui mística, eu fui esotérica, eu fui kardecista 6 anos antes de eu ser crente, antes de eu ser cristã. Então, a minha família sempre foi uma família que buscou muito a Deus. Minha mãe sempre acreditou muito em Deus. Eu tenho essa herança, né? Muito forte. A minha mãe sempre teve muita fé. Mas na minha família não existia o ensino de que Jesus era o Messias de Israel, o Senhor, o Rei do Universo, o Rei da Eternidade. Não tinha esse ensino, né? Ninguém tinha a Bíblia como fonte da verdade, nem de princípios. Então, eu acreditava em Deus, mas uma das coisas que mais permeia o universo da classe artística, das pessoas que não conhecem a Bíblia, eu não sabia e não acreditava que o mal existia sendo uma força espiritual externa. Eu tinha aprendido, como muitas pessoas, que o mal é uma coisa que pode estar dentro do ser humano, da própria natureza humana. Que é só se você plantar o mal, você vai colher o mal. Pode ser da essência daquela pessoa má. Não. Isso também existe. A Bíblia chama isso de perversos. Existem pessoas na Terra que a Bíblia chama de os perversos. Então, são pessoas que têm, sim, um coração mau, que são uma descendência lá de Caim, que foi um coração mau, corrompido. Existe, sim, isso. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da entidade espiritual do mal, que a Bíblia chama de diabo, né? E eu não acreditava na existência do diabo. Então, para eu me converter, Karina, era muito complicado. Porque, para mim... Quando a pessoa falava assim, por que existe o diabo? Eu falava assim, para com essa bobagem, isso é coisa de filme, meu bem. Isso não existe. Ai, meu Deus, como você é iludido. E um dia, né, eu fiquei amiga de uma moça, que hoje ela é até hoje minha amiga, a Andréia Lancelotti, a gente era 2 jovens. E a Andréia, que é hoje uma pastora, uma ministra, mulher de Deus, ministra de adoração, a Andréia começou a me evangelizar. A gente primeiro era amiga de ir pra balada. A gente era adolescente, ia pra baladinha juntos. De repente, a Andréia some e a gente fica sabendo que a Andréia tinha se convertido numa igreja evangélica, virado crente, por isso ela não ia mais pra balada. Aí pronto, começamos a falar mal dela. A Andréia virou crente, agora não vai pra balada, agora virou ficou fanática. Chata, ficou doida, chamava tá louca. de fanática. Lavagem cerebral, né? Aquelas papos. Lavagem cerebral, fanática, maluca, obcecada. Bom, nisso, a Andréia some, olha bem. E a Andréia casa, mora fora do Rio, morava no Rio. Anos depois, a Andréia volta a morar no Rio com o marido, com os filhos e tal. A gente é amiga de anos, a gente começou a voltar a se falar. Eu comecei a frequentar a casa dela. Imagina eu me vestia igual uma piriguete, usava um cabelo ruivo até o bumbum, uns vestidos que hoje não servem nem pra blusa, de tão curto que era. Uns decotes era tão barra pesada, minha filha, que eu ia puxando os peitos, eu só parava de puxar os peitos. Quando engasgava, começava a engasgar. Quando a auréola do peito começava a aparecer, Karina, a auréolazinha do peito começava a aparecer. Daí você falou, é o limite, aqui é o limite. Tá bom. É o nível de perturbação que eu vivia. O nível. Aí você vê o que é uma pessoa sair da cachorrice pra princesice, é um processo realmente transformador, que Deus realmente me tirou de lá. Resumindo, aí eu ia pra casa da Andréia, ela e o marido nunca me julgaram. Não me olhavam torto, não condenavam nada em mim. Sempre tiveram uma forma muito amorosa de me abraçar no evangelismo. Porém, eles desciam a lapada da palavra de Deus.
falavam de Jesus rasgado. E eu entrava, eu sou muito espontânea, entrava em vários embates com eles, confrontava também, mas era muito legal, porque aquilo entrava em mim. Sim. Ainda que eu debatia. Eu não acredito em diabo, vocês são muito doidos. Que diabo? Porque isso não existe, vocês são fanáticos. Tá, ficar dando dinheiro pra pastor, xingar. Resumindo a história, um belo dia... Eu estava na igreja. Eu fui na igreja com ela. Fui na igreja uma vez. Não com esses vestidinhos, né? Ficava julgando, secretamente. Tudo. Ficava olhando, pensando, olha ali, o outro ali, olha a outra ali, secretamente julgando. As músicas, eu ficava, ai, que coisa horrorosa. Não sei. Uma vez eu tava na igreja, eu era terrível. Uma vez tocaram um axé gospel. Aí nesse dia eu me lembro que eu gostei. Eu falei, que legal. Maneira, até. Eu era muito preconceituosa. Mas fui. Mas não acreditava em nada, não era suficiente para eu ser convertida. Um louvorzinho, não era. Eu tinha que ter uma experiência forte. Porque eu tive envolvimento com muita coisa espiritual, sobrenatural, que não era de Deus, né? E aí um dia, eu tava saindo de um ensaio, eu trabalhava com a minha mãe, eu era backing vocal da minha mãe. A gente ia fazer um show lá em Botafogo, num local de eventos. E na hora que a gente estava saindo do ensaio, aconteceu uma coisa sobrenatural. Foi aí que toda a minha história começou. Eu estava num debate, uma discussão na porta com uma pessoa da equipe. E, de repente, eu estava com o celular na mão, e isso foi mais de 20 anos atrás. Foi em outubro de 97, foi o dia que aconteceu isso. E era o celular antigo, era aquele tijolão pesado. Eu tô com o celular na mão e começou uma discussão entre eu e uma pessoa da equipe na porta do evento. Eu com aquelas roupas de piriguete, toda perturbada. Nisso a pessoa fica possessa. Eu não sabia que a pessoa estava possessa. E a pessoa arranca o celular da minha mão. Isso aconteceu, isso é uma experiência que eu vivi. Arranca o celular da minha mão numa velocidade sobrenatural, que não deu pra ver como foi tão rápido, e me dá uma batida com o celular, me agride com o celular. Com o meu próprio celular, depois joga o celular no chão. Não tem explicação. Nisso, a pessoa me agride, pega de raspão assim no meu rosto. Bateu aqui no meu rosto. Imagina, se batesse cheio, né? Podia até quebrar. Mas aí bateu assim de raspão, eu, num reflexo, segurei meu rosto e abaixei, me curvei pra me proteger. Essa pessoa continuou andando e eu me cobri. Um meu cunhado que trabalhava junto, um dos meus cunhados que trabalhava junto na produção, me agarrou achando que ia ter briga. Tipo, numa de apartar. Sim. E eu falei pra ele, não, pode me soltar que eu não vou fazer nada. Porque eu tava em outro planeta, eu não entendi nada do que aconteceu. Sim. Nisso, quando eu levanto o rosto, com a mão assim, né, ainda com reflexo, que eu levanto o rosto e olho a pessoa, tinha uma ladeira na frente do lugar, era uma ladeira levemente inclinada, não era uma ladeira muito íngreme, não. Aí a pessoa tava andando, já tava mais ou menos uns 6 metros, 7 metros de distância, descendo, e a pessoa falava assim, com muita raiva, você vai ver, sei lá, e virava pra trás e falava assim, praguejava. Só que na hora que eu olhei, ainda assim, com a mão no rosto, tudo muito rápido, eu tive uma visão aberta espiritual pela primeira vez na minha vida. É muito importante pontuar que eu nunca usei drogas, nunca precisei, sempre fui muito solta, né? Nunca bebi, nunca gostei de bebida. Sou uma pessoa muito lúcida. Eu sempre amei a coisa do pé no chão, da lucidez, porque eu fui criada numa família, Karina, que não tinha repressão. Eu não tinha... Era o rebelde sem causa. Eu não tinha motivo pra me rebelar, porque eu podia tudo o que eu quisesse. Sim. Então, eu nunca tive essa necessidade de beber pra me soltar, porque eu já era solta, entendeu? Sim. Então, eu era uma pessoa muito racional, muito lúcida. Eram 3 horas da tarde, luz do dia, era o ar livre, essa cena. Tá? Eu tava num lugar coberto, a pessoa foi saindo pela luz do sol. Não tinha como eu achar que via uma sombra. Eu vi, de visão aberta, assim, ó, pá! A pessoa ficou toda transparente. Toda. E eu vi um monstro dentro da pessoa com garras e assim, pareciam garras e chifres vários. Saía pra fora do limite do corpo da pessoa. E quando eu vi isso... Eu fiquei em estado de catatônica, assim, eu fiquei em estado de choque. Porque naquele momento eu lembrava da Andréia, do Alexandre, marido dela, falando. Eu lembrava de tudo que eles me diziam. E tudo aquilo embolando na minha cabeça. Meu Deus, isso é real, isso é real. Primeira coisa que eu tive que entender é que o mal existia. Alguém que estava com você viu também? Presta atenção. Aí eu fiquei catatônica, assim, eu não tinha reação. E nisso a pessoa continuou descendo e eu catatônica, vendo. Nisso começam os questionamentos. Na minha cabeça, que a gente sabe que a Bíblia fala, em Efésios 6, que o inimigo seta. Que o escudo da fé, ele nos protege contra os dardos inflamados, que são as setas, que vêm para te roubar a semente. Então começou uma seta na minha cabeça, assim, de incredulidade.
para com isso, você tá tendo uma ilusão. Não tem nada a ver. Imagina que absurdo, isso é uma fantasia. Ai, você não viu bem isso que você acha que você viu. E eu catatônica. De repente, na hora que eu comecei a ouvir essa seta na minha mente, eu fui chegando pra trás e me encostei num muro. Assim, estado de choque. Nisso vem uma mulher entrando na minha frente. Essa mulher se chama Lui. Ela era guitarrista da nossa banda. Ela tocou, não sei se ela ainda toca, porque eu não assisto quase televisão, anos na banda do Serginho Grosman do Altas Horas. E a Lui é cristã, e eu não sabia. Ela era guitarrista da nossa banda. E ela viu também. A Luz me segura e fala assim, olhe pra mim. Ela é baianinha, tem o sotaquinho baianinho, né? Olhe pra mim. Aí eu olhei. Ela disse, não fique com raiva dessa pessoa. Porque o que está nessa pessoa não foi a pessoa que lhe agrediu. Foi o inimigo. Aí, Karina. Aí eu pirei. Porque eu pensei... Aí eu acordei do transe, né? Do estado de catatônica, que eu tava assim, paralisada. Eu acordei e comecei a chorar instantaneamente. Eu comecei a chorar porque eu comecei a entender. Sabe quando o chão sai? Toda a minha base que eu construí até ali, tudo que eu acreditava ruiu. E aí eu comecei a ter que me reconstruir a partir daquele momento. Meu Deus, então no que eu vou acreditar? A Andréia tem razão, a minha amiga tem razão. Fui pra casa, liguei pra ela foi correndo. Ela morava na Barra, eu morava no Alto Leblon. Ela foi lá me visitar. Chegou na minha casa, começou a orar comigo. Aí ela orou e foi embora. Daquele dia em diante, eu entrei no meu quarto. Todos os dias antes ou depois do trabalho, eu entrava no meu quarto. Eu nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar de Mateus 6,6, que manda você orar no secreto. Nunca. Mas eu comecei a praticar sem saber. Eu trancava no quarto e falava com Deus. Deus, olha, se o diabo existe, então deve ter outras coisas aí que a Bíblia fala que é verdade. Agora eu quero que você me fale. Só que eu era abusada. Em vez de eu orar com reverência, eu não tinha nenhuma reverência, né, a Deus, eu falava assim, olha só, dentro do quarto. Eu quero saber o resto dessa história. Você tinha quantos anos nessa época? 24. Eu quero saber, eu falava assim, eu quero saber a verdade dessa história. E tem mais. Não adianta você mandar pastor, padre, rabino, profeta, pai de santo nenhum pra falar comigo. Quero falar direto. Eu não quero ouvir ninguém, eu não vou acreditar. Ou você fala diretamente comigo. Olha o nível de abuso, né? Abusado. Bom, enfim, Deus teve misericórdia ali da minha ignorância, teve misericórdia e viu meu coração sedento. Sim, sim. 2 semanas se passaram eu fazendo isso. Chegava do trabalho, ou antes do trabalho eu fazia. Depois de 2 semanas eu tava em cima da minha cama. E foi o grande dia, o dia D da minha vida. Eu tava assim de pijamão, eu tinha uma cama de casal bem grande, eu tava com as pernas esticadas. E eu tinha o hábito de escrever. Toda vez que eu ia falar com Deus, né, eu escrevia carta do que eu tava falando. Eu tenho até hoje esse caderno guardado. E nesse dia eu tava escrevendo uma carta que dizia mais ou menos assim: Deus, eu nunca conheci um homem sério, porque eu era uma mulher que o meu vazio eu preenchia, não era com bebida, nem drogas. Meu vazio eu preenchia com relacionamento sexual, com homem. Minha droga era relacionamento. Então eu era uma mulher super promíscua, eu era uma mulher que usava os homens, eu era muito feminista, eu era muito aquela coisa de também eu pego igual, eu era desse tipo. Eu pego, descarto, eu não sei o que vou pegar agora, vamos ver quem vai ser o próximo. Exato, eu achava que eu tava por cima, eu achava que assim, eu tava me validando. Mal sabia eu que eu tava sendo aeroporto de demônio. Desvalorizando, E aeroporto de demônio, porque o sexo tem o poder de transferência de espíritos. Então, eu recebia muitos espíritos malignos através da relação sexual ilícita. Eu era aquelas mulheres que ia pra boate, pegava o cara, andava com camisinhas e camisinhas na bolsa, achava que eu tava por cima, achava que eu era uma mulher moderna. Eu era uma mulher perdida, né? Mas eu tava me achando, entendeu? Se achando. E tava toda arrebentada. E resumindo, na hora que Deus me chama, eu tava afundada em pecado, vivendo cheia de pecado. Tinha muita coisa ruim na minha vida, né? Cargas energéticas malignas na minha vida. E eu tinha um coração sedento por amor, sedento por uma história de amor, sedento por ser amada, né? Eu tinha aquele desejo de encontrar uma pessoa, mas eu escondia isso de mim mesma. Sim. Porque, isso era dar o braço a torcer, que eu precisava de homem, né? Sim. Nisso eu tô começando a escrever a carta e falo, Deus, eu nunca conheci um homem sério. Eu não confio nos homens. Eu não acredito nos homens. De repente, o meu quarto é invadido. Se eu chorar, é porque eu tenho que tentar lembrar com detalhes para poder falar.
E às vezes, na hora que você vai lembrar, você revive. Sim, Aí, sim. então tem que tentar não chorar pra poder conseguir contar sem ficar engasgando. Mas pode acontecer, gente. Respira fundo. É porque é muito forte a lembrança. E eu comecei a escrever, eu tava de perna esticada, assim, escrevendo, e eu falei essa frase, escrevi essa frase e falei. E, de repente, eu comecei a sentir uma presença entrando no quarto. Uma presença muito gostosa, muito maravilhosa. Mas eu não estava entendendo ainda o que era. Era como uma anestesia. Eu creio que Deus, ele dá uma anestesia mesmo na gente, espiritualmente falando, tá, gente? É uma metáfora. Porque tem certas experiências, quando são sobrenaturais, Deus sabe que você não vai suportar. Que ele precisa vir como se fosse com aquele gás que a pessoa dá risada. Ele precisa vir com uma coisa espiritual parecida com aquilo para te anestesiar, porque senão você não aguenta a glória. E meu quarto foi invadido por uma glória. Eu não sabia o que era glória, nada disso. E continuei escrevendo e falando. De repente, aconteceu uma coisa. Eu ouvi uma voz que falou dentro do quarto, muito alta, e falou dentro de mim, muito alta, ao mesmo tempo. E é uma experiência que você vai ter que ter, porque eu não tenho como... Eu tento explicar, mas é muito difícil. Porque ela falou dentro e fora ao mesmo tempo. Era como se todas as células do meu corpo ouvissem e reagissem. E como se o quarto tremesse. Era como se dentro do meu quarto tivessem ligado um motor de um carro quando aquela voz falou. Entendeu? Eu não consigo explicar, é muito difícil. Mas ele falou, Sara. Quando ele falou, Sara. Ai, meu Deus, eu lembrar com essa vontade de chorar. Eu lembro da voz. Ui, volta. É muito forte. Quando ele falou, Sara, aquela voz ultrapassou o meu ser. E eu imediatamente já comecei a chorar e eu fui caindo por cima da cama. Já um choro, que é um choro que não é da alma, é um choro do espírito, é um choro de quebrantamento, é um choro de nascer de novo, que é a hora que o Espírito Santo toca no teu espírito humano e você é vivificado. E você é vivificada na hora, você nasce de novo, você tem um choro que não é controlável. E eu comecei a me curvar por cima da cama, fui caindo por cima da cama, caí no chão. E no chão eu fiquei em posição fetal, totalmente curvada, e eu comecei a sentir ele em pessoa entrando no meu quarto. Obviamente, eu pensei, vou morrer. Vou morrer porque se eu tô sentindo isso só de ouvir uma voz, se ele chegar perto e me tocar fisicamente, eu não sabia nada, não sabia que Jesus estava ali em espírito, não sabia nada de Bíblia, né? Eu só tava vivenciando, pensei, ele entrou aqui, Jesus veio, eu chamei, ele veio. E o mais interessante, que é uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de contar, é que por 2 semanas eu chamava Deus, mas eu não chamava Jesus. Nesse dia aconteceu um diferencial. Eu fiquei meio cansada na hora. Eu tava falando, escrevendo a carta, e eu senti um cansaço. Eu falei assim, nossa, não tá dando certo, né? Eu tô 2 semanas fazendo isso e não tá funcionando. Aí eu lembrei da voz da Andréia falando pra mim, você tem que orar em nome de Jesus. Tipo assim, o nome de Jesus é igual um e-mail. Se você não mandar em nome de Jesus.com, não chega no endereço. Não adianta você mandar em outro nome. Então eu lembrei disso e eu fiquei muito constrangida. Eu falei, vou chamar um nome que eu nunca chamei. Eu não tenho intimidade com Jesus, né? Então é muito constrangedor você falar Jesus. Parece que você tá falando azulejo, telhado, qualquer coisa, menos um nome santo. E eu me lembro que eu senti, assim, aquela coisa de... Vai falar isso? Desconforto, assim. Que ridícula. Eu senti aquela seta na minha cabeça. Hoje eu sei que era seta, mas na hora eu não percebi. Veio aquele pensamento, que ridícula, que vergonha, que constrangimento. Mas na mesma hora veio uma outra voz que falou assim, que era o Espírito Santo. E hoje eu sei. Para, não tem ninguém vendo. Qual é o problema? Vergonha de quê? Você pode falar, não tem ninguém te ouvindo, a porta tá trancada. Eu falei, é mesmo, a porta tá trancada e eu vou vencer essa vergonha. E foi aí que começou. Foi a hora que eu chamei, Jesus, eu quero, me conta, me fala, eu quero saber a verdade. Quando eu falei essa frase, eu quero saber a verdade, e eu tava escrevendo, eu quero saber a verdade, e falando. Aí foi a hora que ele me chamou, Sara, e ele entrou e eu caí rolando. E aí eu comecei a sentir a presença se aproximando, como se fosse uma presença física. Eu pensei, eu vou morrer. Eu pensei, não vou abrir o olho. Eu não sabia, né, que era em espírito. Eu pensei que era físico mesmo. Eu falei, vou abrir o olho, vou ver Jesus, vou morrer. E fiquei de olho fechado e sentindo uma presença se aproximando. Eu me lembro que parou uma distância mais ou menos de 1,5 metro. 2 metros, mais ou menos. Eu sentia uma distância mais ou menos de 2 metros, 1,5 metro. Não dá pra explicar o que era isso que eu sentia, eu só sei que eu senti que tinha uma distância. E nessa distância, ele falou. Tudo que eu perguntava durante 2 semanas, ele veio falando desde a hora que ele entrou.
E quando ele chegou nessa distância, ele parou e falou que ia parar. E ele vinha falando pra mim, desde a hora que ele entrou, que ele era Deus, que ele veio à Terra como homem, que a Bíblia era a verdade. Agora você imagina eu, que fui criada numa família que ninguém me ensinou isso. Não foi um pastor que pregou pra mim. A minha amiga me evangelizou, mas quem me convenceu, quem me visitou foi Jesus. E aí eu ouvi ele me dizer tudo aquilo. E quando ele parou, ele disse, agora, foi exatamente assim, agora, eu vou ter que parar de falar com você. Ele falou no diminutivo, porque o seu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Só que eu não sabia o que era Espírito Santo, Karina. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Então, quando ele falou, eu tava sentindo a coisa mais maravilhosa que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Que nenhum homem tinha nunca me dado, que nenhum orgasmo múltiplo tinha me dado, entendeu? Que nenhuma experiência sexual tinha me dado, que nenhuma experiência espiritual em outra religião ou credo ou fé tinha me dado. O êxtase sobrenatural que eu tava vivendo e a presença que eu tava sentindo era melhor do que a vida. Eu me lembro que a experiência era parecida, assim, não dá pra explicar, gente, mas é mais ou menos isso. Tenta imaginar quando você tá num ambiente frio e alguém abre uma fogueira ao ar livre. Quando você vai chegando perto da fogueira, a fogueira tem um limite de aproximação. Só que você sabe que você não tá com a mão no fogo. Só que se você chegar mais perto, pode te queimar, começa a arder. Só que ainda tá longe do fogo. Você já teve essa sensação numa fogueira? A sensação de Jesus parar ali era como se eu estivesse no limite da fogueira. Só que ao invés de ser calor, era amor que queimava. Não dá pra explicar. A gente vai ter que viver isso, né? Não tem como. Todo mundo vai ter que viver isso pra poder você entender. A presença dele era um amor que consumia. E eu tava sendo consumida. Eu tava chorando muito. E o choro, quando você chora, o teu diafragma sobe. Então você faz... Quando você chora, faz... O meu diafragma começou a subir e não descia mais. Então ele subiu... E não descia mais, porque era um choro tão violento que eu não conseguia pegar o ar mais. Nossa. Eu comecei a ser consumida pelo amor. E subiu e travou. E eu comecei a não querer parar, porque eu não queria que aquela glória parasse. Eu comecei a desoxigenar. Eu comecei a sentir a ponta dos meus dedos, eu em posição fetal. Eu comecei a sentir as pontas dos dedos, da mão e do pé, formigar. Porque eu comecei a não mais sentir, porque eu comecei a desoxigenar. E eu comecei a ter consciência de que eu estava num estágio quase desmaiando. Só que ele começou a falar, eu vou precisar parar de falar com você agora. Uma voz que não dá pra explicar, é a coisa mais linda que existe. E ele disse, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo, o seu coraçãozinho não está aguentando. E eu não queria que ele parasse. Então, sem voz, com o diafragma lá em cima, sem força, eu comecei a dizer assim com a boca. Não, para de falar. Não, para de falar. Eu não queria que ele parasse de falar. Sim. E sem perceber, eu tava escolhendo entre viver, porque eu poderia morrer. Eu poderia infartar ali. Meu coração poderia parar. Sim. Eu tava escolhendo entre viver e continuar ouvindo ele. Eu tava escolhendo continuar ouvindo ele. Sim. Que é muito forte, né, essa experiência. Sim. E ele parou, como ele disse, tudo que ele fala, ele faz, né? Ele realmente parou de falar. E eu comecei a voltar. Meu diafragma começou a voltar, eu comecei a conseguir respirar de novo, chorando muito. Meu dedo começou a voltar. Mas eu senti que aquela presença, da forma como estava, começou a sumir lentamente, mas ficou uma presença muito maravilhosa. É uma paz, assim, né? Que é o Espírito Santo, que é suportável. Porque a presença da visitação de Jesus em pessoa, ela é quase insuportável. É muito, muito forte. E é impossível você continuar a mesma pessoa depois disso. Eu adormeci, eu chorei por umas 4 horas ainda ali no chão, compulsivamente. E adormeci no chão. E acordei toda quebrada, toda doída. Dormi em posição fetal no chão. E me levantei toda quebrada do chão. E corri pro corredor e liguei pra minha mãe na hora que eu acordei. Porque minha mãe sempre foi a pessoa que me ensinou a ter fé. E quando eu entendi
tudo que a Você André... falou, ela vai me entender. Vai entender. Né? E eu pensei, tudo que a André me falou nesses anos todos, foram 10 anos que a André me evangelizou, eu pensei, tudo que a André me falou por 10 anos é verdade. Se você não tiver Jesus, você não é salvo. Jesus é o único que traz a salvação. Meu Deus, a minha família toda, ninguém tem Jesus, eu entrei em desespero. E é isso que acontece com muita gente quando não tem sabedoria, né? Porque eu não tinha nenhuma sabedoria, era zero sabedoria. Zero entendimento, zero tudo. Mas o desespero pra contar pra família, achando que todo mundo ia acreditar. Querendo salvar o mundo rapidamente. Deixa eu avisar todo mundo que todo mundo vai em me entender, vai acreditar e vai todo mundo se alertar e pronto, salvei, geral. Exatamente. Daí você começa a falar, pessoal... E depois você lembra, você fala, gente, como eu era tonta. Meu Deus, quanta inocência. Enfim, eu já tinha entendido que o diabo existia, mas eu não sabia nada sobre batalha espiritual. Eu não sabia nada, por exemplo, sobre a guerra espiritual envolvida quando uma pessoa se converte numa família, que os demônios que saem daquela pessoa parece que vão pulando tudo pros outros, né? Desesperado. Não, eu não quero sair dessa linhagem familiar, eu não quero. Então é uma guerra, né? Mas eu não sabia. Eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Minha mãe, obviamente, não acreditou em nada. Minha mãe começou a gritar. Ela fala, né, hoje em dia, quando a gente conversa sobre isso. Raramente a gente conversa sobre isso, mas quando a gente conversa, ela fala, minha filha, eu não lembro. Ela não lembra. Ela não lembra, só que eu tenho uma testemunha que era a moça que trabalhava na casa dela, uma senhorinha, Dona Maria. Ela era assembleiana, da Assembleia de Deus, daquelas irmãs do coque, do saião, bem tradicional da Assembleia de Deus. E ela era aquela irmã da oração. E ela conta que no dia que eu liguei, porque um ano depois disso, ela foi trabalhar na minha casa. Então, quando ela foi trabalhar na minha casa, ela me contou, lembra aquele dia que você ligou pra contar pra tua mãe que Jesus tinha aparecido pra você? A sua mãe ficou muito nervosa quando você desligou o telefone, ela ficou muito estressada, ela jogou abajur no chão, gritou. E eu me tranquei no quarto. E fui orar. E fui orar de joelhos pela salvação da sua família. Porque eu tinha entendido que Jesus tinha entrado na sua casa e que agora a salvação tinha chegado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiquei impactada, porque eu não sabia que tinha uma intercessora que conhecia a palavra, né? Olha, naquele momento, dentro da casa da minha mãe. A mulher foi trabalhar pra mim um ano depois, foi maravilhoso. Enfim, minha mãe, depois dali, logicamente, foi muito difícil o relacionamento. Foram 2 anos extremamente conturbados. A gente praticamente não se falou durante 2 anos, né? E depois disso, minha mãe teve um encontro com Jesus. E eu me lembro que foram 2 anos, Karina, que eu entrava na igreja chorando e eu saía chorando. Eu não sorria dentro do culto. Eu não me alegrava por 2 anos, porque eu não tinha motivo para rir. Porque eu tinha descoberto a verdade. Eu tinha descoberto que Jesus era o Senhor, mas não tinha mais ninguém cristão na minha família. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.